gravando? Bom dia, crianças! Sejam todas muito bem-vindas a mais uma Esteira da Leitura. Hoje, Tia Fábula trouxe para vocês uma história fantástica. Vocês querem saber qual é? As princesas também soltam puns. Princesas soltam puns? Isso mesmo, vocês estão achando que é só vocês, não é? Mas não. A nossa história começa, sabe com quem? Com uma menina chamada Laura. Isso mesmo. Laura chegou da escola e foi direto perguntar ao pai dela: pai, as princesas soltam puns? O pai dela ficou pensando porque aquela era uma pergunta muito curiosa. E o pai dela diz de jeito: eu acho que sim. Mas por que essa pergunta? Laura ficou tão assim: pai, o Marcelo, que é outro menino que estuda comigo lá na sala, passou o dia dizendo, a manhã toda lá na minha escola, dizendo que as princesas soltavam puns. E eu não quero acreditar nisso. As princesas não soltam puns. O pai de Laura, como gostava de muitas histórias e que gostava de descobrir coisas novas, teve uma ideia. Resolveu levar Laura até a biblioteca. Vamos lá? Cadê? Deixa eu ver. Achei. O pai de Laura tinha levado ela até a biblioteca e ele encontrou um livro bem antigo. Esse livro tinha nele todos os segredos das princesas. Inclusive tinha até um capítulo que falava sobre, deixe-me ver, gastros, flatulências, enfim, alguma coisa que falava sobre os segredos e todos os puns que as princesas soltavam. Esse era um livro que continha todos os segredos de todas as princesas mais famosas do mundo. Inclusive, lembrei agora o nome do capítulo que tinha lá: gastrointestinais e flatulências das princesas mais famosas do mundo. Nele tinha todos esses segredos. Isso mesmo, Laura estava cada vez mais curiosa para saber. E aí o pai dela perguntou: e aí, Laura, você quer começar por que princesa? Claro que eu quero começar pela Cinderela, né? Porque ela lembrou que o Marcelo, que estudava com ela, teimou dizendo que a Cinderela soltava pum. Já pensou que ideia é essa? Então o pai dela começou a ler e folheou e encontrou tudo sobre a Cinderela. E sabe o que é que lá dizia? Que ela solta pum sim. E sabe como foi que o príncipe nunca descobriu isso? Ela estava tão nervosa com aquele encontro de meia-noite, que quando deu meia-noite, ela soltou um pum. E quando ela soltou aquele pum, as batidas do relógio fizeram com que o príncipe não percebesse isso. Por isso que ela saiu correndo daquele jeito e perdeu até o sapatinho de cristal. Esperta, essa Cinderela. Laura estava ficando muito curiosa com todas aquelas descobertas e perguntou para o pai dela se naquele livro tinha também sobre a Branca de Neve. E o pai dela, claro que confirmou, dizendo que sim. E vocês não vão acreditar. A Branca de Neve não estava acostumada a comer toda aquela comida dos anões. Os anões não gostavam de nada light, de nada fitness, como a gente tem costume de ouvir hoje em dia, não. Sabe o que é que os 7 anões gostavam mesmo de comer? Era torresmo, era farofa, era todas essas comidas calóricas. E a Branca de Neve não estava muito acostumada. Então, quando ela comeu toda aquela comida preparada pelos 7 anões, vocês não vão acreditar. Ela soltou um pum tão fedido, que os anões não tiveram outra ideia e sim colocar ela num caixão de vidro. Isso mesmo. E abafou tudo para que aquele odor fedido ninguém pudesse sentir. E digo mais. Aqui conta também que o príncipe só aguentou beijar a Branca de Neve quando encontrou ela porque ele estava com uma gripe terrível. O nariz estava totalmente congestionado, estava com uma gripe muito pesada. Por isso que ele aguentou beijar ela. E naquele dia ele não sentiu aquele fedor horrível.
Laura estava cada vez mais curiosa, então resolveu perguntar para o pai dela: pai, então me conta, e a pequena sereia? O pai dela foi ler mais um pouquinho aqui as folhas do livro e descobriu, sabe o quê? Que ela era a princesa que mais conseguia disfarçar quando soltava um pum. Sempre que dava aquela vontade, ela mergulhava dentro da água, espertinha. E quando todo mundo via as bolinhas subindo atrás dela, sabe o que era que ela dizia? Que eram as algas marinhas. Já pensou? Cada ideia, hein? Laura ficou muito satisfeita com todas aquelas descobertas sobre as princesas e chegou à conclusão de que as princesas realmente soltam puns. Mas fez mais uma pergunta para o seu pai. Pai, mesmo assim elas continuam sendo princesas, não é? E o pai dela disse: claro, Laura, elas continuam sendo as princesas mais lindas do mundo. Só tem uma coisa, você não pode espalhar isso pra ninguém. E essa foi a nossa história de hoje. Se você gostou, não esqueça de dar um like. Um beijo, tchau!